Lenny Talk. Bem-vindo ao Nenny Talk Podcast. Neste episódio falarei sobre Clarice Lispector, escritora e jornalista brasileira. Clarice Lispector foi um dos maiores nomes da literatura brasileira do século XX. Com seu romance inovador e com sua linguagem altamente poética, sua obra se destacou diante dos modelos narrativos tradicionais. Clarice Lispector nasceu na aldeia de Chechenik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Era filha de Pinchas e Mania Lispector, casal de origem judaica que fugiu de seu país diante da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil Russa. Ao chegarem ao Brasil, fixaram residência em Maceió, Alagoas, onde morava Zaina, irmã de sua mãe. Clarice tinha apenas 2 meses de idade. Por iniciativa de seu pai, todos mudaram o nome. Nascida Aya Pinchasnova Lispector, passou a se chamar Clarice. Depois, a família mudou-se para a cidade do Recife, onde Clarice passou a infância no bairro da Boa Vista. Aprendeu a ler e escrever muito nova, e logo começou a escrever pequenos contos. Foi aluna no grupo escolar João Barbalho, onde fez o curso primário. Estudou inglês e francês e cresceu ouvindo o idioma dos seus pais, o Yiddish, que é uma mistura de judaico com russo e alemão. Ingressou no ginásio pernambucano, o melhor colégio público da cidade. Com 12 anos, Clarice mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, indo morar no bairro da Tijuca. Ingressou no colégio Silvio Leite, onde terminou o ginásio, o que seria o ensino médio dos dias de hoje. Era frequentadora assídua da biblioteca. Em 1941, Clarice ingressou na Faculdade Nacional de Direito e empregou-se como redatora da Agência Nacional. Depois, passou para Jornal à Noite. Em 1943, casou-se com o amigo de turma Mauri Gurgel Valente. Em 1944, ambos formam-se em Direito. Neste mesmo ano, 1944, Clarice publicou seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, que retrata uma visão interiorizada do mundo da adolescência e que abriu uma nova tendência na literatura brasileira. O romance provocou verdadeiro espanto na crítica e no público da época. Sua narrativa quebra a sequência de começo, meio e fim, assim como a ordem cronológica, e funde a prosa à poesia. A obra Perto do Coração Selvagem teve calorosa acolhida da crítica e, no mesmo ano, recebeu o prêmio Graça Aranha. Ainda em 1944, Clarice Lispector acompanhou seu marido, diplomata de carreira, em viagens fora do Brasil. Sua primeira viagem foi para Nápoles, na Itália. Com a Europa em guerra, Clarice ingressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital da Força Expedicionária Brasileira. Em 1946, morando em Berna, Suíça, publicou O Lustre. Em 1949, publicou A Cidade Sitiada. Neste mesmo ano, nasceu seu primeiro filho, Pedro. Dedicou-se a escrever contos e, em 1952, lançou alguns contos. Depois de 6 meses na Inglaterra, em 1954, o casal foi para Washington, nos Estados Unidos, onde nasceu seu segundo filho, Paulo. Neste mesmo ano, seu livro Perto do Coração é publicado em francês. Em 1959, Clarice se separou do marido e retornou ao Rio de Janeiro, acompanhada de seus 2 filhos. Logo começou a trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Em 1960, trabalhou no Diário da Noite, com a coluna Só para Mulheres. E nesse mesmo ano lançou Laços de Família, um livro de contos que recebeu o prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. Em 1967 publicou O Mistério do Coelhinho Pensante, seu primeiro livro infantil, que recebeu o prêmio Calunga da Campanha Nacional da Criança. Neste mesmo ano, ao dormir com um cigarro aceso, Clarice Lispector sofreu várias queimaduras no corpo e na mão direita. Passou por várias cirurgias e viveu isolada, sempre escrevendo. No ano seguinte, publicou crônicas do Jornal do Brasil.
Clarice passou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Em 1976, pelo conjunto de sua obra, Clarice ganhou o primeiro prêmio do 10º Concurso Literário Nacional de Brasília. Em 1977, Clarice Lispector escreveu Hora da Estrela, sua última obra publicada em vida, no qual conta a história de Macabea, uma moça do interior em busca de sobreviver na cidade grande. A versão cinematográfica desse romance, dirigida por Susana Amaral em 1985, conquistou os maiores prêmios do Festival de Cinema de Brasília e deu à atriz Marcélia Cartacho, que fez o papel principal, o troféu Urso de Prata em Berlim em 1986. Clarice Lispector é considerada uma escritora intimista e psicológica, mas sua produção acaba por se envolver também em outros universos. Sua obra é também social, filosófica e existencial. Em busca de uma linguagem especial para expressar paixões e estados da alma, a escritora utilizou recursos técnicos modernos como a análise psicológica e o monólogo interior. As histórias de Clarice raramente têm um começo, meio e fim. Sua ficção transcende o tempo e o espaço, e os personagens, postos em situações de limite, são com frequência femininos, quase sempre situados em centros urbanos. Clarice Lispector viveu quase 2 décadas fora do Brasil, escreveu muitas cartas aos seus amigos e, com olhar cosmopolita, fala nas correspondências sobre os absurdos do cotidiano, as agruras da condição humana e as banalidades da vida. Suas cartas foram reunidas na obra Todas as Cartas, publicada em 2020. Clarice Lispector faleceu no Rio de Janeiro no dia 9 de dezembro de 1977, vítima de um câncer no ovário, um dia antes de seu aniversário. Seu corpo foi sepultado no cemitério israelita do Caju. Eu separei uma lista com todas as obras de Clarice Lispector e você pode encontrar no meu site, no nenizeira.com, no post deste episódio. E eu gostaria de encerrar com um poema chamado A Lucidez Perigosa, de Clarice Lispector. Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum. É uma lucidez vazia, como explicar? Assim como um cálculo matemático perfeito, do qual, no entanto, não se precise. Estou, por assim dizer, vendo claramente o vazio, e nem entendo aquilo que entendo, pois estou infinitamente maior que eu mesma, e não me alcanço. Além do que faço dessa lucidez? Sei também que esta minha lucidez pode se tornar o inferno humano. Já me aconteceu antes.